Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é um vídeo apresentado por mim e pelo Vitor. Somos dois estudantes de física e hoje iremos falar um pouco sobre leis de Newton. Isaac Newton, um dos maiores físicos da história, em 1687 publicou um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou Princípia, né, como é conhecido. E neste livro ele apresentou as suas três leis do movimento, que são conhecidas como as três leis de Newton, que se tornaram basicamente a base da mecânica clássica. Falando primeiramente sobre a primeira lei de Newton, também conhecido como lei da inércia, ela originalmente foi formulada por um outro cientista muito famoso, que é o Galileu. E segundo o Galileu, a primeira lei de Newton é a seguinte, né? Ou a lei da inércia. Um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento continua a se mover em uma velocidade constante ao longo de uma linha reta, a menos que atue uma força externa. É, por exemplo, imagine um livro em cima de uma mesa. Ele permanecerá lá, imóvel, até que você o empurre, certo? Da mesma forma que um carro em movimento continuará se movendo na mesma velocidade e direção até que o motorista freie ou vire o volante. Agora, falando mais um pouquinho sobre o Newton, em seu livro Principia, ele descreve a lei da inércia da seguinte maneira: todo corpo perseverará em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças que atuem sobre ele. Ou seja, a gente vê aqui que é a mesma coisa da lei do Galileu, né? Então, um corpo vai permanecer em repouso ou vai permanecer em movimento uniforme em linha reta, a menos que forças atuem sobre ele. E isso é uma coisa que a gente vê muito no nosso cotidiano e a gente nem percebe, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. E para falar dela, vamos considerar o seguinte exemplo. Temos um bloquinho de massa m e ela está sobre uma superfície sem atrito, peso a uma mola, certo? De forma que quando eu movimento esse bloco, a mola distende uma distância x. E se eu soltar o bloco, a força com que a mola está aplicando sobre o bloco faz com que o bloco se movimente para a esquerda com uma aceleração a. Então, o que a segunda lei de Newton nos diz sobre o movimento desse bloco? A segunda lei de Newton é descrita da seguinte maneira: a ação de uma força sobre um corpo lhe confere uma aceleração que está na direção e sentido da força e tem uma magnitude F é igual a ma. Então, a segunda lei de Newton pode ser descrita pela seguinte equação: F, que é uma força e é um vetor, é igual a m, que é a massa, vezes a aceleração, que também é um vetor. Agora vamos ver um pouquinho da segunda lei agindo. Digamos que temos uma maçã e soltamos essa maçã deixando ela cair. Durante a sua queda, essa maçã tinha uma certa aceleração, certo? A aceleração da gravidade, cujo módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E com sinal negativo, pois atua no sentido negativo do eixo Y, né? Bom, se ela está sujeita a uma aceleração, é porque uma força causou essa aceleração, que no caso é a força da gravidade, ou a força-peso, como vocês preferirem, que no caso é a massa vezes g, que g é a aceleração da gravidade. Agora vamos fazer outro exemplo para entendermos melhor. Por exemplo, agora a maçã não está caindo em queda livre, e sim em repouso sobre uma mesa. Nesse caso, a força gravitacional continua agindo, mas agora, como ela está em contato com a mesa, surge uma outra força sobre a maçã, que é a força normal, que é a força que a mesa está fazendo sobre a maçã. Nesse caso, vou ter duas forças atuando sobre esse corpo. Como a aceleração desse corpo é nula, a gente pode dizer que a força resultante é igual a zero, certo? Então, agora a gente elimina os vetores, uma vez que as duas forças estão na mesma direção. E chegamos na seguinte equação. A força normal menos a força-peso é igual a zero, ou a força normal é igual à força-peso. Ou seja, o módulo da força normal é igual ao módulo da força-peso. E isso quer dizer que a aceleração é causada pela força resultante que atua no corpo. E agora o Vitor vai falar um pouco para vocês sobre segunda lei de Newton e força de atrito.
Vamos lá, eu sou o Vitor e eu quero falar um pouco sobre terceira lei de Newton e força de atrito também, que é um assunto relativamente importante aí, principalmente em exercício de dinâmica. Ele é um assunto que é bom a gente ficar de olho, né? Então eu vou falar sobre esses dois assuntos aí, começando com a terceira lei de Newton. O que a terceira lei de Newton diz? Basicamente, se dois corpos exercem forças um no outro, então essas forças elas são iguais em módulo, na mesma direção, mas em sentidos opostos. O que isso quer dizer? Essa lei também é chamada muitas vezes de ação-reação, né? Isso quer dizer que toda, como o nome diz, toda ação ela vai ter uma reação, entende? Toda força que você estiver aplicando em alguma coisa, essa alguma coisa vai aplicar uma força em você, entendeu? Por exemplo, nesse meu desenho aqui, né, onde está rolando uma interação, eu tentei desenhar uma mão socando uma parede, né? Bom, basicamente, a gente está aplicando uma força na parede, porém a parede também está aplicando uma força na nossa mão, entendeu? E essas forças são iguais em módulo, em direção e em sentidos contrários. Então, é uma lei relativamente simples de você entender, mas às vezes pode ser complicado de você definir todos os pares, né? Ação-reação quando você faz um diagrama de corpo livre. Então é um negócio que você tem que ficar atento, sabe? Nesse outro desenho aqui, eu coloquei um bloquinho, né? Em cima de uma superfície, pode ser de uma mesa, onde tem uma força peso, né? Sendo aplicada aqui para baixo. E aí, onde é que está a reação? A reação é a força normal, a reação é a força que a mesa está fazendo no bloquinho, entendeu? Então, todas as forças que você imaginar, força de atrito, tração, ela vai ter um par reação, entendeu? Toda ação tem uma reação. E é importante dizer também que todas as forças que você aplicar, a reação ela vai ser, é até fácil a gente pensar nisso, né? Ela vai ser de mesma natureza, né? Então, se você tem uma força de tração, a reação dela vai ser uma força de tração também. Qualquer tipo de força. Bom, basicamente é isso, tá? Bom, e o que a gente consegue a partir dessa lei? A gente consegue definir as massas através da aceleração. Bom, como? A gente sabe que a força, que não sei, pode ser esse exemplo aqui, o objeto 1 aplica no 2, ela é igual à mesma força, né, que o bloco 2 aplica no 1, porém em sentido diferente. Nesse sentido, a gente sabe que a força ela é a taxa de variação, né? É o quanto que o momento varia. Então, força ela é a derivada do momento, né? Pelo tempo. Ela vai ser igual a derivada do momento pelo tempo, no sentido oposto. Bom, a partir disso, aí se a gente deriva o momento, né? O momento é massa vezes velocidade. A gente tem o quê? A massa. Deixa eu ajeitar a folha aqui. Então, aplicando a derivada aqui nos dois lados, né? A gente vai ter a massa. A massa é uma constante, então ela não entra na derivada. Derivada da velocidade de 1 pelo tempo, igual a outra massa, né? A massa pode ser 2 aqui, 1 aqui. Derivada da velocidade pelo tempo. E o que isso implica, então? A gente vai ter essa relaçãozinha aqui, que é um jeito de você definir a aceleração a partir da terceira lei, entendeu? É uma relação relativamente importante e que pode te ajudar muito aí nos exercícios de dinâmica. A folha tá ruim aqui. Aí. Bom, vamos lá. Aqui eu quero falar um pouco mais sobre a força de atrito, tá? Que é uma força bastante importante aí nos exercícios de dinâmica, tá?
e é bem recorrente, então é uma força que é bom a gente ficar atento. Bom, a força de atrito, ela meio que surge, né, do contato entre dois corpos. Ela é uma força tangencial à superfície. Então ela surge do contato, por exemplo, aqui no meu desenho, do bloquinho com essa superfície aqui, pode ser uma mesa, tanto faz. Enfim, o que que acontece? Se a gente aplica uma força horizontal, né, no bloquinho, vai ter uma força meio que segurando o bloquinho, não deixando ele se mover, que é a força de atrito, né? Então, o que a gente observa? Enquanto essa força F não superar a força de atrito, o bloquinho não vai se mover. Então, ela precisa superar a força de atrito para o bloquinho começar a se mover. Quando o bloquinho começa a se mover, então, a gente percebe uma diminuição na força de atrito. Uma diminuição na força de atrito, o que permite ela se equilibrar com uma força F de módulo menor. Então aqui está o gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico da força de atrito. A força de atrito ela vai subindo, né, proporcionalmente à força. Aí aqui o bloco está parado ainda, parado. Quando ela atinge esse valor crítico, o bloco começa a se mover. Então a gente tem uma diminuiçãozinha, uma pequena diminuição da força de atrito, que permite ela se equilibrar com a força aplicada com módulo menor. Quais que são as leis, assim, né, vamos dizer, da força de atrito? Bom, a primeira lei é que a força de atrito máximo para o qual o bloco vai começar a se mover, ela é diretamente proporcional à força normal, né? Que, como eu tinha explicado no vídeo da terceira lei, essa força normal ela é uma força de reação à força peso. Então, ela é proporcional à força normal. Sendo por definição, né, a força de atrito, a gente calcula ela como sendo um coeficiente de atrito, né, vezes a força normal. Por definição, é assim que a gente calcula a força de atrito, tá? A segunda lei, esse coeficiente, né, é μ, se eu não me engano, o nome dessa letra. O coeficiente de atrito, ele depende da superfície de contato mesmo, e da natureza da superfície que estão tendo contato ali. Ele é uma constante, então ele depende da natureza dos objetos. E a terceira lei é que a força ela independe da área aplicada, entendeu? Então a força de atrito para esse bloquinho deitado aqui, sei lá, ela vai ser a mesma força se o bloquinho estivesse em pé, entendeu? Essa é a terceira lei. É isso que eu queria falar sobre força de atrito. Tá, aqui eu quis trazer um tipo de exercício, né, bem comum aí e simples, né, mas que vai dar uma ideia pra gente bacana sobre como é que funciona a força de atrito e como é que se aplica as leis de Newton, né, em algumas situações e tudo mais. Então vamos lá. Aqui no meu desenho, né, eu coloquei a aceleração nesse sentido, que significa que o bloquinho de massa M1 está puxando o bloquinho de massa M2 e o sistema está acelerando nesse sentido, né? Então tá, que é a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de exercício? Bom, primeiro é o diagrama de corpo livre, né? Então a gente vai separar e categorizar assim, né? Todas as forças que estão atuando nos bloquinhos que a gente está querendo estudar, né? Quais que são as forças que estão atuando no bloco de massa M1? Bom, você tem primeiro o peso, né? Que ele, nesse sentido aqui, e a força normal sempre perpendicular ao plano, né? Então, o que está rolando aqui? A gente separa o que está acontecendo no eixo X e no eixo Y para a gente começar a trabalhar. Então, vamos lá. Em X, o que está rolando? O peso PX, né, como a aceleração está nesse sentido, ele está vencendo ali a tração e a força de atrito. Tá? Então, nesse eixo X, né, que a gente separa normalmente nesse sentido aqui, e o eixo Y perpendicular, né? No eixo X, a força peso do bloquinho 1, né, X, ela está vencendo ali a tração e está vencendo a força de atrito. Isso tudo girando uma massa 1 vezes a aceleração.
No eixo Y, nesse bloquinho aqui, não está acontecendo nada, né? Porque o bloquinho não está flutuando, então não está andando no eixo Y. Então, significa que essa força normal, ela está cancelando com essa componente Y da força peso. Então, aqui foi. Agora, no bloquinho 2, a gente não... É o contrário, né? A gente não tem nada em X, porque o bloquinho não está se mexendo na horizontal, só na vertical, e a gente só tem em Y. Então, em Y, a gente tem que a tração, ela está vencendo a força-peso, né? E por isso o bloquinho está subindo, gerando uma massa 2 e desaceleração. Aí, essas aqui são as equações que a gente obteve, né? Fazendo diagrama de corpo livre e vendo o que está acontecendo. Bom, basicamente, agora para resolver, né? Você vai juntar as duas equações, tá? Um sisteminha. E a partir desse sistema, você consegue obter qualquer informação sobre os blocos que você está estudando, né? Então, que é um bloco de massa M, num ângulo θ, sobre uma força de atrito FAT. Aí, dependendo do que você tiver aqui de informação e o que você quiser descobrir, você descobre resolvendo esse sistema. Então, basicamente é isso, é assim que a gente aplica, né, as leis de Newton. A gente faz o diagrama de corpo livre, é o mais importante, eu diria, para qualquer tipo de exercício de dinâmica. Você tem que saber qual força que está agindo, qual força que está reagindo, em qual eixo. Eu acho que é o mais chatinho, né? O mais complicado, assim. Fazer a conta é tranquilo, mas se você errar essa parte, provavelmente vai dar alguma coisa errada. Então tem que ficar sempre atento, né? Nas aplicações das leis, fazer o diagrama. E basicamente é assim que a gente trabalha.